No livro de 2 Crônicas, que é uma história interessantíssima do rei Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, no verso 4, diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. As pessoas estão em busca da bênção de Deus. As pessoas estão em busca do que Deus pode fazer. As pessoas, elas buscam as promessas de Deus, elas buscam as bênçãos de Deus, mas elas não querem compromisso com Deus. Elas não querem, de fato, buscar ao Senhor. Elas não querem uma busca incessante ao Senhor. Qual é o objetivo de estarmos congregados que não seja para buscar ao Senhor, que não seja para adorar na beleza da sua santidade? Nós queríamos, a partir da história de Josafá, trabalharmos um tema que nós tratamos de pedido de socorro e adoração. Chegou a Josafá a notícia repentina de uma grande invasão. Haviam 2 exércitos que estavam vindo para invadir Judá. E aí, ele, como homem de Deus, o que ele faz? Ele ora, ele busca ao Senhor, ele proclama um jejum, ele chama as pessoas a buscarem a face do Deus Todo-Poderoso. Ele convoca a nação para pedir socorro a Deus. E como é que eles fizeram isso? A primeira coisa, como é que eles pediram socorro? A primeira coisa que eles fizeram, eles expressaram confiança em Deus. Lá no capítulo 20, verso 6, eles dizem assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu quem domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e poder, e não há quem possa resistir. Então Deus, muitas vezes, Ele nos leva à situação de impotência, para que nós entendamos que nós não somos nada, que nós precisamos da graça, que nós precisamos dEle. Muitas vezes Deus nos coloca os seus filhos em situações onde eles nada podem fazer, para que eles entendam que Deus, Ele vai abater o soberbo e Ele vai dar graça ao humilde. Muitas vezes nós entramos em situações que nós não pedimos, que nós não solicitamos, mas no entanto elas chegam na nossa vida e elas nos abatem. Elas nos abatem para que a gente entenda que nós necessitamos de Deus, que nós precisamos de Deus. Sempre que um filho de Deus quer se exaltar, Deus o abate. Foi assim com os profetas, foi assim com Jonas, foi assim com o apóstolo Paulo. Sempre que eles quiseram se exaltar, Deus o abateu, para que eles entendam que eles precisam da graça e da misericórdia. O próprio Jesus diz na sua palavra em João 15,5: porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem a graça, nós não podemos resistir à multidão de pecado que vem e nos avassala. Eles invocaram os atos passados. Lá no verso 7 do capítulo 20, ele diz: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo, de Israel, e não destes para sempre a posteridade a Abraão, o teu amigo? Então eles evocaram os atos passados, eles olharam para trás. Meu amado, você que hoje é crente, você que hoje tem Cristo na vida, olha para trás, olha onde é que você estava, olha como era a tua situação, olha o lamaçal de pecado que você estava envolvido, olha as dores, lembra das dores, do sofrimento que você passou quando você estava sem Cristo. Olha para a tua situação passada, e agora você traz a sua mente para o presente e vê o que você é agora: um novo homem, um novo marido, uma nova esposa, um novo filho, uma nova criatura, uma nova pessoa, comprada, lavada, remida, transformada pelo poder do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio do amor,
vivendo uma vida santa, cheia da graça e da misericórdia de Deus. Olha para você agora, e agora vai mais além, olha para o teu futuro, que é um futuro glorioso, que é um futuro grandioso, que é um futuro maravilhoso. Olha o que é que Deus diz para o meu futuro e para o seu futuro. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder. Amados, eu estava no lamaçal do pecado, Deus me transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu vivo uma vida sem estar na prática do pecado, vivendo na presença do Altíssimo, e ainda assim, Deus olha para mim, olha para você e diz: aguarda um tempo, porque eu vou glorificar esse teu corpo mortal. Aguarda só um tempinho, porque eu vou glorificar você, porque você terá um corpo glorioso, porque você terá um corpo cheio da glória, de tal forma que o pecado não habitará mais nos vossos corpos. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para a sua igreja, é isso que Deus nos promete. Por isso nós pedimos socorro a Ele em todo instante. Eles confessaram a sua condição. Quando eles se viram diante da situação, eles se ajoelharam diante do Senhor e eles disseram: não há força para resistirmos a essa multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos em Ti. Existem situações na vida que nós não temos o que fazer. Existe uma multidão de pecado pulsando dentro de mim e dentro de você. Existem as obras da carne, querendo me fazer pecar, querendo me impulsionar para a realização do mal, querendo me impulsionar a pensar mal do outro, a falar mal do outro, a criar inimizade com o outro. Existe isso dentro de mim, dentro de você, pulsando. E nós não podemos resistir. Nós não podemos fazer isso sozinho. Pare de tentar mudar sozinho, porque se você tivesse esse poder, você já teria feito. Quantas vezes você tentou mudar sozinho? Quantas vezes você quis encarar esse fato e dizer: eu vou mudar, mas você nunca conseguiu, nem vai conseguir, porque nós só podemos fazer isso com a graça de Deus. O pecado, meu irmão, ele atinge a todos. Ele atinge ao pobre, ele atinge ao rico. O pecado, ele atinge ao político de esquerda e ao político de direita. O pecado, ele atinge ao branco, ao negro, ao pardo, ao índio. O pecado, ele atinge a criança, ele atinge ao jovem, ele atinge ao adolescente, ele atinge ao adulto, ele atinge ao velho. O pecado, ele é avassalador sobre todas as pessoas. O pecado, ele nos escraviza, mas a grande obra do Senhor Jesus, mas a misericórdia dele quando chega, quando nos alcança, em Romanos 6,14 ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Uma vez que eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador, uma vez que eu entrego a minha vida nas mãos do meu Senhor, uma vez que o Espírito Santo me sela, agora o pecado não terá domínio sobre a minha vida. Não porque eu sou bom, mas porque a graça de Deus me auxilia, mas porque o Espírito Santo me ajuda, mas porque o Espírito Santo me conduz para que eu não viva na prática do pecado, para que eu não viva nas práticas pecaminosas. Se você quer mudança, você precisa da graça de Deus. Você precisa pedir socorro a Deus. Se você quer transformação de vida, você precisa do socorro que vem do alto.